Já José Boto, novo diretor executivo de futebol do Flamengo, tem ótimos serviços prestados no futebol. Vou te passar a lista completa. E fala também de uma decisão importante de BAP, novo presidente do Flamengo. Ele decidiu melar uma compra que havia sido acertada por seu antecessor Rodolfo Landim. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre as cotas dos campeonatos estaduais, muito desiguais para o ano que vem. Em São Paulo, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos tiveram direito a um aumento, um reajuste de 10%. E eles vão ganhar 44 milhões de reais cada pela participação no campeonato estadual. No Rio de Janeiro, o Flamengo é quem mais ganha e terá direito a 22 milhões de reais, ou seja, metade daquilo que vão faturar, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E olha que o Flamengo vai ser o dono da maior cota, seguido por Botafogo e Fluminense, 17 milhões de reais para cada. O Vasco terá 11 milhões de reais. No Campeonato Mineiro as coisas ainda não estão totalmente definidas. Os direitos de transmissão estão sendo vendidos, mas se fizer valer aquilo que foi praticado em 2024, dá para dizer que Galo e Cruzeiro estarão bem atrás. Nesse ano eles ficaram com 7 milhões de reais cada, enquanto o América teve direito a 3 milhões de reais por mês. E olha que a gente está falando de 3 dos principais estaduais do país. Se colocarmos Campeonato Paranaense, Gaúcho, Capixaba, Cearense, entre outros, a discrepância será ainda maior em relação às cotas. Bora de informação importante. Danilo, lateral da seleção e da Juventus, anunciou que não virá ao Brasil em janeiro. E essa informação é relevante especialmente para torcedores de Vasco e Flamengo. O Danilo andou conversando com esses dois clubes, também com o Santos. Só para explicar a situação, o Danilo tem contrato com a Juventus até junho do ano que vem. E em entrevista, o lateral / zagueiro, ele tem atuado também como zagueiro, afirmou o seguinte, abre aspas, não quero deixar a Juventus em janeiro. O capitão nunca sai do clube na metade da temporada. E não serei o primeiro a fazer isso, fecha aspas. Esse discurso, porém, tem a ver com uma reviravolta na trajetória dele na campanha da Juve nessa temporada. Danilo vinha sendo banco de reservas e é por isso que ele discutia com clubes brasileiros a chance de uma rescisão antecipada na Itália para jogar no Brasil a partir do ano que vem. Mas nas últimas 3 partidas da Juve, em que o clube não perdeu, e inclui-se uma vitória contra o Manchester City na Liga dos Campeões, o Danilo foi titular e diante desse cenário, ele quer terminar o contrato na metade do ano para depois voltar ao Brasil. Jogador de 33 anos de idade, que soma 15 jogos, uma assistência na atual temporada. Para completar o vídeo, preciso te falar sobre o Flamengo. O novo presidente do clube, o BAP, decidiu melar uma compra que estava fechada pelo seu antecessor, o Rodolfo Landim. Você vai lembrar que o Landim tinha há bastante tempo a ideia de internacionalizar a marca do Flamengo e uma das alternativas seria a compra do Leixões, time da 2ª divisão do futebol português. O negócio estava praticamente todo fechado, as partes só aguardavam pela confirmação da vitória do Rodrigo Dunch na eleição para presidente na última segunda-feira para sacramentar no papel tudo o que estava acertado verbalmente. Mas não vai haver acordo, o Dunch perdeu a eleição para o BAP e o BAP já determinou que esse negócio não sai. Declaração do BAP, inclusive, é forte, abre aspas, vai internacionalizar a marca do Flamengo comprando um clube da 2ª divisão de Portugal? E nós fazemos piada com portugueses, uma baita tolice. O que vai internacionalizar a marca é pegar o sinal da Globo e levá-lo para qualquer lugar do mundo, fecha aspas. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer se você concorda ou não com a decisão do BAP de melar esse acordo. Não vai haver compra nenhuma do Leixões e o Flamengo segue sem times no exterior. Hora de mudar de assunto e falar sobre o Flamengo. Quem é José Boto, novo diretor esportivo do Flamengo? Esse cara vai ser o responsável por tocar o departamento de futebol do rubro-negro no comando de BAP. O José Boto é um português com passagens longas por Benfica e também Shakhtar Donetsk. E o grande mérito dele ao longo de toda a carreira foi de descobrir boas opções no mercado. No Benfica, por exemplo, ele contratou Ederson, goleiro, Ramires, volante, Davi Luiz, zagueiro, Di Maria dispensa apresentações, além de Matic, Witsel, Lindelof e Oblak. Depois, quando esteve no Shakhtar, foi ele o responsável pelas contratações do Dodô, lateral direito que hoje está na Fiorentina, além do Fernando, que era do Palmeiras e foi vendido depois mais caro. Só para explicar alguns desses casos de sucesso,
O Ederson, goleiro, havia sido dispensado do São Paulo, chegou de graça ao Benfica e foi vendido tempos depois para o Manchester City por 40 milhões de euros. No caso do Ramires, a operação de compra no Cruzeiro custou 7 milhões e meio de euros. Foi vendido na sequência para o Chelsea por 22 milhões de euros. Davi Luiz chegou a custo praticamente 700 mil euros. Do Vitória para o Benfica o revendeu também para o Chelsea por 25 milhões de euros. Di Maria pertencia ao Rosário Central, foi comprado por 6 milhões e meio de euros e acabou negociado na sequência com o Real Madrid por 25 milhões de euros. José Boto desembarca no Rio de Janeiro depois das festas de Natal, mas já está tocando o planejamento do clube para 2025. Ligou o Canóbio, Alejandro, Roger Guedes, Danilo e reserva de Arrascaeta. Deixa eu falar sobre o Danilo, entre tantos que você citou. Danilo, lateral barra zagueiro da Juventus, 33 anos de idade, estava sendo especulado no Vasco, no Flamengo e no Santos. E o Danilo deu uma entrevista cravando que não volta ao Brasil em janeiro. A alegação é de que um capitão não vai largar o time na metade da temporada. E faz sentido. Mas até coisa de 2 semanas atrás, o Danilo, mesmo sendo capitão, cogitava essa possibilidade. Houve uma mudança importante por lá, ele passou a jogar. Foi titular nas últimas 3 partidas, incluindo a da vitória contra o Manchester City em jogo da Champions. E aí, diante desse cenário, o Danilo recuou na possibilidade de se acertar com o clube brasileiro agora. Ele não vai brigar para quebrar o contrato, termina o seu vínculo na Juve em junho, e a partir daí sim ele fica livre para fechar com qualquer clube brasileiro, tá? É o seguinte, vou começar com o Davi Luiz. Davi Luiz, que tem permanência incerta, pouco provável que ele renove com o Flamengo, e eu digo pouco provável porque o Davi Luiz, para quem não sabe, foi descoberto pelo José Boto, diretor que está chegando ao Flamengo, e a gente vai contar isso já já, mas o Davi Luiz ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro, por isso que eu falo como incerto, porque ainda não teve uma confirmação oficial da saída dele, mas ele foi visto com a camisa do Fortaleza, ele está passando férias lá em Fortaleza, ele foi visto com a camisa do Fortaleza, participando ali de uma pelada, um racha, enfim, um baba, não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês, mas uma partida de futebol com pessoas, amigos, com dirigentes do Fortaleza, e aí cresceu esse boato de que o Davi Luiz estaria indo para o Fortaleza. Eu vou trazer aquilo que eu acabei de apurar aqui, tá? Os empresários do Davi Luiz não estão sabendo de nada sobre uma possível ida dele para o Fortaleza, e entrei em contato também com o Marcelo Paz, que é dirigente, CEO lá do Fortaleza, da SAF Fortaleza, e ele me explicou o seguinte, eu vou até trazer aqui para vocês na íntegra. Mandei uma notícia de Twitter para ele, perguntei, procede sobre uma possível ida do Davi Luiz para o Fortaleza? Aí ele falou, não amigo, estive com ele ontem porque somos amigos. Jogamos uma pelada ontem. Ele passa férias aqui e criamos uma amizade. E tava lá o Léo Porto, por exemplo, que já fez parte da comissão técnica do Dorival Júnior, que trabalha atualmente no Fortaleza. Várias outras pessoas também estavam lá, conhecidas no futebol. Então, não tem nada a ver, pelo menos até o momento, tá, gente? Porque chega amanhã, vai que o Fortaleza faz uma proposta, ele aceita, e eu fico aqui quebrando a cara no canal Vene Casagrande. Mas, nesse momento, segundo o Marcelo Paz e segundo os empresários do atleta, não tem nenhuma negociação em andamento para uma possível ida de Davi Luiz para o Fortaleza. Eu queria saber também a opinião de vocês. Vocês acham que o Davi Luiz deveria ficar para 2025? Podem comentar à vontade, dando a opinião de vocês. Quem tem boas chances de sair nessa janela de transferência, Eric Pulgar. Já adianto para vocês, ele não quer ficar no Flamengo, tá? Não quer ficar no Flamengo, Não, achei que fosse uma notícia aqui sobre o Davi Luiz, mas não, desculpa, gente. O Pulgar, ele não quer ficar no Flamengo, não tá muito feliz, não tá muito contente no futebol brasileiro. Ele tem contrato até dezembro de 2025, mas isso quem me falou foi uma pessoa que comanda a carreira dele. Ele, entre aspas, recusou propostas do Flamengo para renovar o contrato dele durante o último ano, mas essas propostas foram feitas ali, digamos, na metade, até a metade do ano, aí depois o tempo foi passando, teoricamente a diretoria engavetou essa negociação e agora ele não quer renovar, ele não pensa em renovar o contrato dele, pelo contrário, ele não tá muito feliz no futebol brasileiro, motivos pessoais, e ele pode sair sim do Flamengo nessa janela de transferência. A situação contratual dele hoje ele tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025, isso quer dizer que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro de 2025. Ou seja, ou o Flamengo negocia esse jogador nessa janela de transferência, ou tem boa chance de perder esse jogador de graça. Resta saber também o valor da proposta que chegar. Na boa, eu também não acho nenhum absurdo o Flamengo ficar com ele até dezembro de 2025 e depois ele vai embora de graça. Para mim, o Pulgar já entregou aquilo que se esperava até o momento e pode entregar muito mais até 2025. Não acho que é para o Flamengo ficar desesperado, meu Deus, vai perder Eric Pulgar. Não acho, de verdade. Eu acho que tem que ser inteligente nesse momento. Analisar as ofertas que chegarão, porque vão chegar propostas, isso com certeza. O jogador já pediu para os empresários trazerem propostas do exterior e aí o Flamengo analisar. Quando eu digo Flamengo, é a futura gestão. Até porque a futura gestão ainda não assumiu, mas recebeu de maneira informal essa informação que o Pulgar não está muito animado para renovar o seu contrato com o Flamengo. Então, agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos e nós, obviamente, estaremos em cima para poder trazer todas as informações aqui para vocês. Vamos falar agora de José Boto, novo dirigente do Flamengo. Ainda não foi anunciado de maneira oficial, até porque, por 2 motivos, o Mbappé ainda não tomou a posse. E o segundo motivo, ele ainda está finalizando o trabalho dele na equipe croata, que ele está trabalhando. O último dia dele será no dia 21, se não me engano. E depois do Natal ele vem ao Brasil, mas ele já vem trabalhando ali
junto com o Felipe Luiz, conversando com o BAP, estava inclusive tentando a contratação de JP Sampaio para ser seu coordenador no time profissional. E o José Boto, para quem não sabe, ele achou, entre aspas, vários bons jogadores que se destacam pelo mundo atualmente. Vamos lá, o goleiro Ederson, o volante Ramires, o zagueiro Davi Luiz, que hoje está em reta final de contrato com o Flamengo, Di Maria, o craque argentino, Matic, o volante sérvio, Wilson, o meia belga, Lindelof, o zagueiro sueco, Luka Jovic, um atacante sérvio, Oblak, o goleiro esloveno, Markovic, o ponta sérvio, e Dodô, o lateral direito, que recentemente foi convocado para a seleção brasileira, inclusive, para finalizar a extensa lista aí, que quem fez esse levantamento foi o GE, só para trazer aqui essa informação que é importante para ser justo, trabalho dos colegas do GE. O atacante Fernando estava no Palmeiras quando foi comprado em 2018 pelo Shakhtar. Cara, assim, de verdade o cara sabe fazer um bom trabalho de achar bons jogadores. E declarações importantes que ele já deu aí algumas vezes, uma delas, abre aspas. Primeiro, acredito em departamentos pequenos porque a informação circula mais rápido. É uma questão de gerenciamento de tempo. Desde o momento em que você vê o jogador até o que decide. Quanto mais tempo o jogador que te interessa joga e se destaca, mais você vai pagar. Os clubes têm que pensar em um departamento de scout, não é para gastar dinheiro, é para economizar. Muitas vezes é tão importante quanto quem você traz e quem você impede o seu clube de trazer. Gastar dinheiro com olheiros é economizar dinheiro no final. Também somos contraponto para as ideias de treinadores que querem trazer seus jogadores. Ou protegemos o clube da influência de empresários. Temos que evitar contratar por contratar. Isso aqui é perfeito. E a informação que eu publiquei mais cedo nas minhas outras redes sociais, no Twitter. Inclusive, no Twitter eu estou quase chegando a 1 milhão de seguidores. Me segue lá, @VNCasagrande, no Instagram, @VNCasagrande, também muito próximo de 800 mil. Eu trouxe a seguinte informação. José Boto, que será diretor do Flamengo na gestão de BAP, conversou muito com o Jorge Jesus para pegar referências do Flamengo. O dirigente português também vem conversando com o Felipe Luiz com frequência para alinhar os trabalhos. José Boto tem como prioridade nesse início melhorar os departamentos de scouting e análise, e quer a categoria de base trabalhando em conjunto com o time profissional. É exatamente o que ele falou ali naquela declaração que eu disse. Ele entende que o departamento de scouting, o departamento de análise, muita gente trabalhando, ele quer dar uma economizada nisso, mas outro ponto que eu gostei demais do José Boto falando, ele tem que ser contraponto daquilo que o treinador pede. Eu vou dar um exemplo, tá? Já dei esse exemplo aqui outras vezes, então me sinto à vontade. O Paulo Souza pediu o zagueiro Pablo. Cadê o contraponto? Não teve. O Flamengo gastou muito dinheiro para trazer esse jogador e continua gastando com um alto salário. Um jogador que pouco atua. O São Paulo encheu o saco da diretoria para trazer o volante Alan. Cadê o contraponto? Até o momento não teve retorno. Então o José Boto, ele tem características assim, muito boas para um dirigente. Vocês não têm noção do tamanho do dirigente que o Flamengo está trazendo para trabalhar aqui no Clube Carioca. Vocês não têm noção. Vene, isso quer dizer que vai dar muito certo, vai conquistar muitos títulos? Obviamente não. Mas a partir do momento que você tem profissionais desse nível trabalhando no seu clube, a chance de dar certo é muito maior do que você ter profissionais. Mentira, profissionais não. Pessoas amadoras trabalhando no dia a dia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das informações. Continuem acompanhando o canal Vene Casagrande. Beijo para vocês, forte abraço, fui! Então é isso, né, família? Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando aí do Flamengo. E para você que gostou do conteúdo, chega aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Só com mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.